Olá pessoal, tudo bom? Professor Paulo mais uma vez aqui. A gente agora nesse momento vai estar fazendo alguns exercícios voltados para trajetória e corpo extenso, tá certo? Exercício 1, parte 1, trajetória, corpo extenso e ponto material. Aí nosso primeiro exercício. Uma pessoa na janela de um ônibus em movimento solta uma pedra, que cai em direção ao sol. Aí na letra A ele pergunta: para esta pessoa, qual é a trajetória que a pedra descreve ao cair? Para uma pessoa parada sobre o solo, em frente à janela, como seria a trajetória da pedra? A gente viu na aula lá, nossa aula sobre trajetória, a gente viu o exemplo de um avião que ele estava no ar e ele soltou um pacote com mantimentos para os refugiados que estavam no solo. Esse exercício aqui é bem parecido com aquele. A gente vai ter uma pessoa dentro do ônibus aqui. A gente vai desenhar um ônibus. Não sei desenhar muito bem, mas bora lá. E dentro desse ônibus a gente vai ter um indivíduo. Uma pessoa aqui dentro. As rodinhas do ônibus. Mal feita, mas é assim. E aí a gente tem uma pessoa aqui dentro. E essa pessoa, ela vai soltar um objeto daqui. Aí ele pergunta a trajetória desse objeto até chegar aqui, ó, no solo. Aqui é o nosso solo, tá? Tá mal feito, mas vai. Nosso solo. Até chegar ao solo. Qual é a trajetória? A trajetória que a gente vai ter aqui é qual? A gente viu lá naqueles exemplos, né? Vai ser retilínea. Linha aqui, ó. Retilínea. Ela vai de forma reta. Deixa eu limpar isso aqui. Ela vai descrever para ele que está vendo uma trajetória retilínea. Retilínea. Seria retilínea vertical. Seria retilínea. Aqui, ó. Desculpa aí, gente. Deixa eu escrever. Eu vou escrever aqui embaixo, tá? Fica melhor. Ser retilínea. Eita. Que hoje não está ajudando. Seria retilínea aqui, ó. Retilínea. Linha vertical. Para esse objeto seria retilínea vertical. Para esse observador, né? E para a pessoa parada sobre o solo, em frente à janela, como seria a trajetória da pedra? Então vai ter uma pessoazinha aqui, ó, vai estar também no solo aqui, e esse indivíduo ele vai ver essa pedra caindo. Ele vai ter a visão aqui da pedra, ele vai estar vendo a pedra cair, tá? Então ele quer saber qual vai ser a trajetória da pedra. A gente viu lá que quando o pacote caía do avião para os refugiados que estavam no solo, a visão era a visão parabólica. Visão parabólica, tá certo? Deixa eu ajeitar esse pezinho aqui. Então a visão que ele vai ter aí dessa pessoa que vai estar no chão é uma visão parabólica. Então sempre vai ser assim, gente. Quem estiver dentro do local e ele soltar o objeto, ele vai ver o objeto caindo de forma retilínea e vertical. E para quem está fora, sempre vai ver esse objeto caindo de forma parabólica. Tá? Bora lá para o exercício 2. Considere um ponto na superfície da Terra. Podemos afirmar que esse ponto na superfície da Terra aqui, ó, ele diz considere um ponto. Esse ponto é um ponto material. Foi algo que a gente estudou lá. Ponto material que é igual a partícula. Por quê? Porque suas dimensões são muito pequenas em relação a
Terra, que é muito grande. Então, considere uma partícula na superfície da Terra. Podemos afirmar que o ponto descreve uma trajetória circular. E aí? O ponto descreve uma trajetória circular? Esse ponto que está na superfície da Terra? Não. Eu vou colocar não. Por que não, professor? Não. Não, porque depende do referencial. Ele não me deu meu referencial, então eu não posso afirmar isso aí. O ponto está em repouso. Cadê o meu referencial? Então é não novamente. Ó. O ponto descreve uma trajetória elíptica. Cadê meu referencial? Ele não deu, então é não. O ponto descreve uma trajetória parabólica? Não, ele não deu meu referencial novamente. Você está vendo que a letra A, B, C e D, ele não colocou o meu referencial. Referencial o quê? Letra E. A trajetória descrita depende do referencial adotado? Sim. Verdadeiro, sim. Isso aqui é assim, ó. Então, o nosso gabarito aqui é a nossa letra E. Certo? A letra E. A gente pegou a descrição aqui de repouso e movimento. Aqui, né, a gente pegou a questão da nossa trajetória e a questão do corpo extenso. Né? Da questão de corpo extenso e partícula. Foram dois assuntos em um aqui dentro. Exercício 3. Um vagão de um trem todo construído em acrílico, aí ele diz aqui, ó, todo em acrílico, um vagão de um trem em acrílico, transparente. Estava parado numa estação, no interior, numa estação. No interior desse vagão, um estudante estava realizando um experimento com uma bolinha de chumbo, que consistia em abandoná-la em queda livre e fotografá-la com um flash estroboscópio, obtendo fotos sucessivas de suas trajetórias. Nesse mesmo intervalo de tempo, passou ao lado desse vagão um trem com velocidade constante e na janelinha de um dos vagões havia um físico. Olha, havia um físico que observava o experimento do estudante no interior do vagão de acrílico. Então, a gente tem aqui na figura, primeiramente, o estudante no vagão de acrílico, paradinho lá esse vagão, né? E ele soltou a bolinha de chumbo que ele estava na mão. Soltou até ela cair no solo. Nesse momento que ele soltou a bolinha, passou um vagão em movimento, nessa direção aqui, ó, da esquerda para a direita. E dentro desse vagão, um físico estava numa janelinha e observava. Então, o físico era o observador. Daí, nesse caso aí. Aí ele perguntou, como o experimento foi feito com uma bolinha de chumbo no interior do vagão, a resistência do ar em nada interferiu. A figura que indica a trajetória da bolinha, como foi observado pelo físico do trem, em movimento é. Então, ele pergunta o seguinte, ele quer saber o seguinte, ó, o físico ele estava nesse vagão, que vinha da esquerda para a direita, e observou o garoto soltando a bolinha. Ele quer saber, do ponto de vista do físico, o físico é o nosso observador, o nosso referencial nesse momento é esse trem, ó. Referencial é o trem. É o trem, tá? Esse trem aí que o físico tá. Observador é o nosso físico. Ele quer saber, ó, do ponto de vista da observação do físico, como é que essa bolinha caiu. Para o garoto, a gente sabe que essa bolinha, para o garoto aqui, ó, garoto, essa bolinha caiu como? De forma, assim, ó, retilínea, linha vertical, tá? Nunca esquecer disso. Sempre para o observador que solta, ela vai cair retilínea vertical. No caso do garoto, que é o observador que soltou o objeto. Mas para o físico que está olhando,
Aí você vai lembrar de lá, professor, para o físico ela caiu de forma parabólica. Isso mesmo, para o físico aqui, ó, nosso físico, ela vai cair de forma parabólica, em forma de parábola. Mas aí ele diz aqui, ó, ele diz que tem uma figura que indica a trajetória da bolinha, como foi observado pelo físico do trem em movimento. Então, a gente já sabe que o físico vai ver essa bolinha caindo de forma parabólica. Bora lá, né? Aí a gente vê a figura desses três. Como o experimento foi feito com a bolinha, como ele diz lá anteriormente, a figura que indica a trajetória da bolinha, como foi observado pelo físico do trem em movimento, é... Então, o garoto, que não é o que a gente quer, é o físico ele vê a bolinha de forma... Tá aqui novamente, físico. Vê a bolinha caindo de forma parabólica. Parabólica. Então, a função parabólica é essa daqui, ó. Certo? Tirar aqui, desculpa. Parabólica. Então, a nossa letra C, ela está errada. A nossa letra D também está errada. E a nossa letra E. A letra E, gente, ela está errada. Porque se o garoto tivesse jogado a bola e pego ela novamente, poderíamos até, dependendo da situação, marcar a letra E. Mas nesse momento não. Então a forma parabólica é essa que temos aqui. Só que essa forma, ela pode ser desse jeito como eu marquei, ou desta forma aqui também, ó. Pra cá. Desta forma aqui, ó. Ela pode ser assim também, ó. Parábola pode ser ao contrário, tá? A bola tá aqui e ela descer, ou ela tá aqui e ela depois vir ao solo. Então ela pode ter essa forma e essa. E aí ficamos com a letra A e a letra B, que são formas parabólicas. Aí você vai olhar e vai dizer, professor, isso aqui é a letra A, porque eu vi lá das outras questões que quando a gente fez aquela questão do avião, exemplo do avião, o objeto caía dessa forma, que nem na letra A. A gente tem que observar o seguinte, ó, esse trem, ele sai aqui, como eu disse a vocês, da esquerda para a direita. Logo, quando a bola ela cair, o físico ele não vai ver essa bola ela caindo dessa forma aqui, ó. Assim, solo aqui. Ele não vai ver. Porque ele vai estar indo da esquerda para a direita. Ele vai ver essa bolinha caindo ao contrário. Essa bolinha ela vai cair assim, ó. Tá aqui, vai cair assim, ó. Certo? Aqui, por quê? Porque ele está se deslocando da esquerda para a direita. Então, professor, como é que ele veria dessa forma aqui? Se o vagão dele estivesse se deslocando da direita para a esquerda, que não é o caso. Então, aqui nós ficamos com a segunda opção, que é esquerda para a direita. Então, aqui a nossa alternativa seria a letra B, certo? Temos duas formas parabólicas, mas essa daqui é da esquerda para a direita, a visão dele da esquerda para a direita, ok? Bora lá para mais uma questão, né? Questão número 4. Um parafuso se desprende, ó, o parafuso está aqui em cima do barquinho, né? Se desprende do alto do mastro de um veleiro, que se desloca com velocidade constante. Velocidade constante, mesma velocidade, tá? Sempre velocidade repetitiva. Paralelamente a uma margem de uma lagoa. No sentido indicado na figura aí, ó. Sentido da esquerda para a direita. Esquerda para a direita, tá? Ele vai estar se deslocando. Um observador X dentro do veleiro e outro Y na margem observam o parafuso caindo. Então, o X e o Y veem os parafusos caindo.
O observador X, o referencial dele é... Bora lá. Primeiro referencial que é o X. O referencial dele é o nosso veleiro. Veleiro. Escreve aqui, veleiro. E o outro, o referencial dele é o nosso outro observador, o solo, né? Seria o solo. Então, para um seria o veleiro e o outro o solo. Aí ele pergunta aí o seguinte, ó, quando o parafuso caiu. Para o observador X, letra A, o parafuso cai em linha reta, vertical para cima não, né? Se o parafuso está caindo, ele está caindo aqui para baixo. Então, essa alternativa aqui é falsa. Afirmativa falsa. Para o observador Y, que é o que está na Terra, né? O referencial é no solo. O parafuso cai em linha reta vertical para baixo? Não. Aqui não cai em linha reta vertical para baixo. Para ele vai cair em forma de parábola. Para o observador X, que é o que está dentro do veleiro, o parafuso cai em trajetória parabólica? Não, né? Claro que não. Isso aqui está falso. Para ele vai cair em forma vertical. Então, temos B falsa e C falsa, né? Para o observador Y, que é o que está no solo, o parafuso cai em trajetória parabólica para baixo? Sim, verdadeiro. Para o observador X, o fenômeno é inexistente? Falso. Que é falso. O fenômeno não existe, né? Que é a queda do parafuso. Ok? Facinho, né? Se tu vai fazendo, vai pegando a manha. Quinta questão. Assinale a alternativa correta. Alternativa correta. Um móvel pode ser considerado um ponto material num movimento e não ser no outro? Opa! Aí ele está falando o quê? De partícula e corpo extenso, né? Corpo extenso. Então, um objeto ele é considerado partícula quando suas dimensões são desprezíveis. Dimensões aqui, ó, dimensões. E um corpo extenso quando suas dimensões nesse momento vão servir para o estudo do movimento. Então, uma partícula quando as dimensões são desprezíveis e corpo extenso quando suas dimensões são consideráveis. Dimensões consideráveis. Então, bora ver lá. Um móvel pode ser considerado um ponto material? Sim. Num movimento, sim. E não ser no outro? Sim. Se nesse daqui ele é um ponto material em relação ao quê? Foi em relação a algo grande. Por exemplo, no exemplo que a gente fez da outra vez, no exemplo do carro na estrada, né? Carro e estrada. E não ser no outro aqui. No caso aqui, ele vai ser um corpo extenso. Que seria da questão da carro e garagem. Então, aqui, isso aqui, essa afirmação é verdadeira. A Terra é um ponto material? Sim, pode ser considerado. Mas em relação ao quê? A gente depende aqui de um referencial.
Ele está dependendo do referencial. Se ele não deu esse referencial, eu não posso afirmar isso aqui como verdadeiro. Então, isso aqui se torna falso, porque eu dependo do referencial. Uma formiga é um ponto material? Sim, dependendo do referencial. Qual é o referencial? Ele não deu. Então, isso aqui eu afirmo como falso também. Um grande ônibus é um corpo extenso? Sim, dentro de uma garagem, sim. Mas dentro de uma grande estrada, de uma grande rodovia. Então, eu dependo também de um referencial. Então, eu afirmo isso aqui como falso. Então, a letra A é o meu verdadeiro, porque ele diz um móvel pode ser considerado um ponto material num movimento, em um momento. Ele pode ser considerado um ponto material num determinado movimento, que é o carro na estrada, e não ser no outro. No outro, que é dentro do movimento dele, dentro de uma garagem, ele pode ser considerado um corpo extenso, tá certo? Obrigado pela presença de vocês. Papai do Céu abençoe seus estudos e até a próxima. Obrigado.